automaticamente ninguém quer se comprometer. Porque se comprometer, o que é na verdade se comprometer? É assumir uma responsabilidade. E isso, na verdade, quase que as pessoas, na maioria, não querem. Você chega para trabalhar num lugar, as pessoas falam assim, nós queremos pessoas que sejam compromissadas. Pessoas que tenham compromisso. E você faz uma seleção de pessoas, e ao final daquela seleção, metade delas já não passa para a próxima fase, porque elas não querem ter compromisso, elas não querem ter comprometimento. No reino de Deus, no lado espiritual, é a mesma coisa. Muitos querem Deus, muitos querem ter Deus, mas não querem ter compromisso com Deus. O Deus que vai transformar a vida, o Deus que vai fazer tudo mudar. A maioria das vezes queremos o que Deus pode nos oferecer, e não aquilo que Deus quer de nós. Eu quero lhe falar aqui que a palavra de Deus diz assim: achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Quando Deus diz assim, achegai-vos a mim, e Ele diz, eu me chegarei a vós, Ele está dizendo que eu tenho um compromisso contigo a partir do momento que você se achega a mim. Se você se achegar a mim, eu passo a ter um compromisso contigo. Se você não se achegar a mim, eu não tenho um compromisso contigo. Do lado natural, do lado normal da vida, também é assim. Seja no trabalho, seja no estudo, para que o professor tenha um comprometimento contigo, você tem que ter um comprometimento com ele. Qual é o seu compromisso? Estudar, dedicar-se aos estudos, executar as tarefas, os trabalhos, para ele poder ter um compromisso contigo. Que compromisso é esse? De te dar o melhor ensinamento, de te proporcionar melhores condições para você seguir uma vida estudantil, uma vida universitária, ou aquilo que você está se propondo a fazer. Tudo ele se relaciona com o compromisso. Quando nós não assumimos compromissos, nós não temos motivação. Você só tem motivação em alguma coisa se você assumir o compromisso. Se você não assumir o compromisso, não tem como. E aqui, nesse relato que nós lemos sobre Samuel, nós estamos falando de um homem que teve compromisso com Deus, que se tornou um profeta abençoado, que coroou o rei Davi, que primeiro ungiu Saul e depois ungiu a Davi, aquele homem que é o homem segundo o coração de Deus. O grande rei, o grande general de guerra, o grande conquistador, aquele que venceu as batalhas, venceu as lutas, as dificuldades, porque tinha o quê? Um compromisso com Deus. Olhando para a palavra de Deus, todos aqueles que tiveram compromisso com Deus, Deus teve um compromisso com eles. E por Deus ter compromisso com eles, eles mantiveram vitórias. Eu quero ter vitória na vida espiritual. Tem que ter compromisso com Deus. E contrapartida para Deus te abençoar, tem que ter um compromisso com Ele. Por isso que diz, chegai a mim, e eu não chegarei a vós. Eu me chegarei a vós. Nós vimos o ano passado, se eu não me engano, nós vimos uma questão que houve dentro do futebol brasileiro. Que foi quando o jogador Adriano foi jogar no Corinthians. E lá o que aconteceu com ele? Proporcionando para ele todas as condições que ele necessitava para exercer lá a sua atividade futebolística. E o que ele fez? O clube teve um compromisso. Puxou dinheiro, colocou na mão dele, deu as melhores condições, deu os melhores fisioterapeutas, deu os melhores preparador físico, deu toda a condição para ele. Só que ele não teve nenhum compromisso com o clube. E daí ele chegou a dizer que ele não tinha motivação para jogar. Por que ele não tinha motivação? Porque ele não tinha compromisso. Se ele tivesse tido o mesmo compromisso que o clube teve contra ele, com ele teria tido motivação. E olha que eu não sou corintiano, sou São Paulino. Mas só para exemplificar um fato que foi notório, foi de nível nacional,
Porque o futebol hoje parece ser a coisa que mais aparece perante todos, né? E essa pessoa não teve motivação nenhuma, por quê? Porque não tinha um compromisso. Ele não tinha nem compromisso nem com ele mesmo, quanto mais com o próprio clube. E às vezes acontece isso conosco, a gente nem tem compromisso conosco, quanto mais com Deus. Jesus tinha um compromisso, sim ou não? Tinha. Qual era esse compromisso? O compromisso de Jesus era estar nessa terra primeiramente sem pecado. Segundo, vencer o diabo pela morte na cruz. Terceiro, a ressurreição. E com a ressurreição, com isso, garantir a todos nós, todos aqueles que creem nele, a vida. Veja que o compromisso ele tinha. Estar primeiro sem pecado. Segundo, vencer o diabo pela morte lá na cruz do Calvário. Terceiro, ressurgir ao terceiro dia. Este, o Filho do Homem, ressurgirá ao terceiro dia. E com esse ressurgimento, ele tinha que também garantir a todos aqueles que nele creem, o quê? A vida eterna. Ele tinha um compromisso. Ele cumpriu esse compromisso com motivação? Sim ou não? Sim. Ele cumpriu com motivação. Ele desanimou no meio disso? Não. Jesus não desanimou no meio disso. Por que ele não desanimou? Porque ele tinha um compromisso com Deus Pai. Amém? Ele tinha um compromisso com Deus, com o seu Pai. E ele não poderia, através desse compromisso, ele não poderia desanimar. Ele sabia que ele tinha algo para realizar. Ele sabia que ele tinha um caminho a percorrer, que ele tinha algo determinado pelo Pai. Então o que ele fez? Como ele tinha um compromisso, ele foi lá e cumpriu o compromisso. E quando ele cumpriu o compromisso, depois dele morrer na cruz, a cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitar, e depois de ressuscitar, ele teve um tempo que ele apareceu perante os seus discípulos, e depois disso ele levou a ascensão aos céus, onde ele foi estar à direita do Deus Pai. Ao cumprir o compromisso, ele se assentou à direita do Deus Pai. E ele está hoje à direita de Deus Pai. Mas ele cumpriu o seu compromisso. Ele não descumpriu. No momento de maior angústia, ele chegou e disse assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Ele não disse: faça de mim esse caso. Ele não disse: eu vou desanimar. Ele não disse: agora não dá mais. É muita dor, é muito sofrimento. Ele não disse nada disso. Ele apenas foi lá e cumpriu. Por que nos dias de hoje, irmão, é tão difícil, ou não há motivação para realizarmos a obra de Deus? Por que hoje em dia é difícil orar?